E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais uma parte da Session Review do torneio do Ricardo Bom Tempo. Então no último torneio ele parou aqui nesse valete dama off. Então na mão seguinte é um rei 9 off que o Ricardo joga. Ele acaba abrindo mini raise com stack ali de menos de 20 big blinds, ali com stack de 17 big blinds. Do TG1 de rei 9, eu não curto tanto desse raise. A gente está com stack que a gente precisa preservar o nosso stack e precisa encontrar situações de menor risco aqui. Então aqui a gente está em early position, no início da mesa. Não é uma situação que o rei 9, o Sultan que vai jogar bem com esse tipo, com essa faixa de stack. Então essa faixa de stack aqui de 17 blinds, eu prefiro tentar encontrar uma situação para tribetar light algum jogador, ou para tentar encontrar algum re-steal ou algum steal. Então evitar abrir muito do início da mesa, quando a gente estiver com stack que a gente não esteja tão confortável aqui como esse. Então aqui eu acho que eu já foldaria pré-flop esse rei 9. A gente acaba tomando 2 calls. O vilão sai liderando 300 no pote de 2.300. Esse 300 dele aqui pode ser bastante coisa, pode ser broca, pode ser algum 9, pode ser 8-8, pode ser um 7. Acho que é difícil ele jogar assim, dessa forma, as trincas. Acho que as trincas, a tendência é que vá de check pra gente se betar. E quando você dá um raise aqui, acredito que você ainda possa estar tomando alguns calls de mãos piores. E você tá criando um pote, talvez, para já chovar o turn. Talvez você tenha pensado nisso, acredito que você tenha pensado nisso. De você tá colocando 1.200 com o call desse oponente. O pote vai para quase 5.000 fichas. E você vai ter 3.200 para trás. Então você não vai precisar betar as outras duas streets para poder stakear o oponente e extrair muito valor da tua mão. Então aqui eu acredito que se você vai de check raise, já é por valor, para jogar essa mão por muito valor aqui. E algumas vezes jogar até pelo seu stack inteiro. O vilão acaba dando call. E no turn eu acredito que a melhor jogada aqui vai ser você ir all in mesmo. Que ele vai continuar te pagando com todo o range que estava te pagando ali no flop. Ele vai te pagar com os 9 piores, top pairs. Que normalmente esses jogadores em micro limit, eles não têm o conhecimento e não têm a disciplina para foldar um top pair nesse tipo de situação. Um 10 e 9 suited, por exemplo, ele vai te dar call aqui. Então acredito que você tenha ido all in. Foi isso que você fez. E acabou tomando call de par mais broca. Acho que é bem ok essa jogada aqui. Seria uma das mãos que estava no range dele ainda. Então acredito que eu só mudaria o raise pré-flop. Eu não curto tanto abrir com esse stack. Mas o pós-flop foi ok, eu jogaria da mesma forma. Então seguindo a nossa análise. Próxima mão, o Ricardo tem aí 24 big blinds mais ou menos. Tem o limp aqui de 5 blinds, de 6 blinds para trás. Acho que aqui que a gente tem que dar raise, a gente tem que extrair o máximo de valor possível da nossa mão. A gente tem que isolar ao menos contra mais um jogador aqui. Então acho que tem que dar raise e fazer em torno de 1.200, 1.500. Acho bem tranquilo. O oponente dá call, quando ele dá call a gente vê que ele é um jogador fraco. Não faz sentido ele jogar dessa forma com nenhuma mão que ele tenha, nem com as eyes ele faria tanto sentido. A gente vê que ele é um jogador fraco nesse tipo de board, que a tendência é que nem você e nem ele acertem o board. Eu já curto você ir all in, você ainda tem a cuidado de 2 overcards. E sendo um jogador muito fraco, ele pode foldar até alguma coisa, algum valor para você. Então, e das vezes que ele te der call, ele pode te dar call ainda com algum ace high. Ele pode te dar call, se ele te dar call com 7, por exemplo, agora, você ainda tem a equidade das 2 over para acertar turn river. E ainda tem alguma equidade do fold dele aqui que ele pode estar dando. Ele dá check, você vai all in. O oponente também tem ace rei. Então a gente acaba splitando o pote. Na próxima mão você abre o valete 10 suited e passa. Você abre o 4-4 aqui com 25 big blinds. Não curto tanto o raise de 4-4 aqui com 20, 25, menos de 25 blinds. Eu prefiro estar foldando
Porque o 4-4 não é uma mão muito boa que a gente vai conseguir jogar pós-flop. E a gente não tem um stack tão favorável para jogar pós-flop. Então eu prefiro foldar algumas vezes esse 4-4 aqui. A gente acabou tomando call do Big Blind. E C-bet, acho ok. Acho que a dama tá no nosso range. Acho que a gente demonstra bastante valor aqui, dando raise e o TG e C-betando nesse tipo de bordo. Caso o oponente dê call ou all-in, a gente vai desligar a mão, não tem por que dar call. E aí a gente puxa o pote na continuation bet. Você abre o valete 2 suited, passa do hijack. Abre em MP. O dama 10 suited e o vilão chova 3.000 fichas. Essa é uma situação meio close que a gente pode colocar no Equilab para saber se o call é lucrativo ou não. Então aqui nessa situação eu coloquei um range pro oponente aí no Equilab de que ele estaria chovando todos os pares, ele estaria chovando aí todos os ases suited, as e 5 off mais, eu acredito que com esse stack ele vai all-in, muitos suited connectors, muitas brothers, rei 10, rei valete, dama 10, dama valete, alguns dama 8 suited demais, valete 8 suited demais, 10 8 suited, rei 8 off mais, dama 8 off mais e valete 10 off. Então baseado nesse range aqui, com esse stack, nesse tipo de situação, a gente precisa estar ganhando 32% das vezes para esse call ser 0-0 no médio e longo prazo, para a gente estar break-even. Então baseado nesse range que eu coloquei, a gente tem aí 46% de equidade da nossa mão. Então o call baseado nesse range é lucrativo. Mesmo se o range dele for bem mais fechado do que isso, se ele estiver chovando aí as e 5 suited, rei 10, não estaria chovando os suited connectors e os damas 10 off. Mesmo baseado nesse range, a nossa equidade seria de 41%. Então, mesmo de um range de um pouquinho mais valor aqui, a gente tem que dar o call nesse tipo de situação. Você acabou pagando e puxamos a mão com flush river. Acho bem tranquilo dar esse call. E aqui você abre mini raise e fold em blind war. A gente abriu mini raise e tomou uma tribet bem alta, por sinal, do oponente ali no small blind. Eu prefiro foldar esse tipo de mão. A gente precisa estar ganhando aí 33% das vezes para ser break-even no médio e longo prazo. Só que eu não acredito que esse oponente faça isso com muitas combinações de mãos piores que o rei dama. Então, rei valete, rei 10, acho que é bem close ele tá fazendo esse tipo de situação. Então eu prefiro foldar do que me colocar em situações muito complicadas, situações marginais aqui. Você acabou dando call. Eu não curto call não, cara. Eu prefiro foldar, porque na maioria das vezes você não vai acertar o board. Ele tá sendo agressor, então você vai ter que segurar mais 5.000 fichas aqui no flop. Então sempre que você dá call para acertar um rei ou uma dama, eu acho ruim, bem ruim aqui. Então a tendência é que eu vá de fold. Acho bem tranquilo você foldar pré-flop do que arriscar um percentual muito grande de seu stack numa mão, numa situação mais marginal como essa. Próxima mão você abre o dama-dama, toma 2 calls. Dá check nesse board que eu até curto. Aqui acho que a gente não extrairia tanto valor. Talvez de flush draw, de algum 9-9, 10-10 e 8. Mas não seria todas as mãos que dariam call. Então eu curto check ali pra gente dar uma controlada no pote. E aqui quando você vale beta river, acho que dá pra fazer um pouquinho mais. Dá pra fazer algo em torno de 1.800, 2.000. Pra gente extrair valor de todas essas mãos que a gente já viu. De todos os flush draws, de todos os draws pra sequência, de todos os pares. E obviamente que a gente também vai tomar call do Ás, das trincas, que a gente já não tá ganhando, mas acho que a gente tem valor aqui pra tá extraindo. Você tomou um call ali e resolveu ir de check river.
Acho ok, porque eu acho difícil o nosso oponente dar call, por exemplo, com 8 no turn river. Então, algumas vezes a gente dá check e até value bet, ou às vezes ele tenta tirar a gente do pote com missa de draw de flush, por exemplo. Então, eu prefiro dar check aqui, às vezes para deixar ele apostar um 9-9 desse, porque eu acredito que vai ser bem difícil ele dar mais um call aqui de 9-9, com um 8-9, por exemplo. Beleza, próxima mão é um 9-10 suited, você abre o TG e ninguém paga. Rei 10 do bottom, você toma um shove do small blind. É mais uma situação que a gente pode recorrer às ferramentas como o Equilab para saber se o nosso call é bom. Então nessa situação eu acredito que a gente tenha que dar o call mais uma vez. É uma situação que pelo stack dele, pelo size que o vilão tem aqui indo ao win, a gente tem que ganhar 33% das vezes para ser break-even, para ficar no 0 a 0, empatando no médio a longo prazo. Do range que eu acho que esse oponente pode ir ao win aí, a gente tem 47% de equidade. É um range até bem amplo, todos os pares, todos os ases, rei 5 suited demais, dama 8 suited, valete 8 suited, 10 8 suited, 9 7 suited, todas as brodas. Então, baseado nesse range, a gente tem 47% de equidade, que é uma equidade muito boa em relação a pot odds que a gente tem. Então aqui é um call bem tranquilo que eu acho que a gente pode dar. Você acabou dando call, realmente o 2-2 estava no range dele que a gente definiu, acabou trincando, a gente perdeu um bom pote. Próxima mão, você abre o Ás e 10. Eu não curto tanto abrir esse Ás e 10, principalmente pelo nosso stack. A gente não tem margem para estar abrindo muitas mãos aqui de early position sem equidade. A gente não tem muito espaço para estar foldando, para estar betando e foldando essas mãos. Então eu prefiro muito mais abrir essas mãos de late position, do meio da mesa para frente talvez. E as fichas que a gente usa aqui, numa situação mais marginal, a gente pode usar para roubar um blind do botão, do cutoff, para ir de resteel, para estar tribetando light em alguma situação. Então aqui a gente vai tomar muito call, vamos jogar fora de posição, uma mão marginal, com stack bem curto, não vai ser muito bom no médio a longo prazo. Acabou passando. Próxima mão, a gente tem um jogador aqui limpando. Provavelmente é um jogador muito fraco. Se você resolveu aqui jogar essa mão, acredito que tenha sido de raise. Dá para tentar isolar a jogada contra esse jogador apenas, e fazer aí em torno de 2.200, 2.400 fichas. O limp aqui eu acho muito ruim, cara. Pelo mesmo motivo que a gente já conversou, que a gente já falou sobre lá na primeira parte dessa série de vídeos, que é quando você deixa de ser o agressor, você deixa de usar a agressividade no teu jogo, dando mais oportunidade para passividade. Você opta aqui por dar limp e acertar um flop, do que você dar raise e fazer os seus oponentes foldarem, que é a forma mais fácil de você ganhar uma mão de poker. Então o limp vai ser muito ruim, porque você vai estar abdicando da sua agressividade. Então aqui, ou você folda essa mão, eu não condeno muito fold, ou você dá raise. O limp para acertar vai ser sempre muito ruim no médio a longo prazo. E aí aqui você não tem muito o que fazer. O call aqui eu já acho muito ruim, com apenas duas overcards aqui. Todos esses jogadores aqui da mão podem ter uma mão melhor que a tua, pode ter um 6, 7-7, algum 8, algum flush draw, que tem muito mais equidade do que a tua. Então você dá call aqui mais uma vez, vai ser muito ruim no médio a longo prazo. É aquele tipo de situação que você vai falar: porra, mas eu tenho aqui 9.1 de pot odds, cara. Então, mas mesmo assim, mesmo você tendo 10-1 de pot odds, você na maioria das vezes não vai acertar. Você está jogando um pot contra 4 jogadores, que você sempre vai estar perdendo mais fichas do que ganhando nesse tipo de situação. Então se você sempre ter o raciocínio, o pensamento que a gente já falou que é só mais 800 num pote de 4.900, imagina se você
pensa dessa mesma forma e joga dessa mesma forma. Numa amostragem de 100 mil, 10 mil mãos de só 800, quantas fichas você não já perdeu? Quantos torneios você não já jogou fora dando call de só mais 800? Beleza? Então aqui você tem que foldar aqui nessa mão e não entrar de limp. Então você percebe que aqui tem 8 no range do teu oponente, tem broca no range do teu oponente. Então você vê que até os jogadores estão dando call aqui de 9, 10 e 7, 5, duas pontas. Mas ainda tem mais equidade. Um pote multi-way, o Rei Vala nessa situação não vai jogar bem de nenhuma forma. Beleza, ô Ricardo? Espero que vocês estejam entendendo as linhas de raciocínio aqui. Não deixa de mandar o teu hand history também pra gente estar analisando. E a gente se vê na próxima parte dessa série de vídeos. Valeu, galera. Forte abraço. GL nas mesas.